aqui. Lucas 18, versículo 6. E o Senhor continuou: ouça o que diz o injusto, o juiz injusto. Versículo 7. Caso Deus não fará justiça aos teus escolhidos, que clama a Ele de dia e noite, e continuará fazendo lhe esperar. Deus me deu um tema. Eu estava hoje na correria atrás de patrocinador para o Acampa. Deus me deu um tema: Jesus não esqueceu de você. Olha o teu irmão aí, fala: Jesus não esqueceu de você. Mas fala com fé para ele, porque hoje entrou pessoas assim nesse estado, chegou pessoa nessa situação. Amém? Você vai olhar para a carinha dele aí. Ele tem passado numa tribulação muito grande. Ele tem enfrentado gigante, problemas, tribulações. E tem hora que a nossa carne, até mesmo o nosso adversário, tenta colocar no nosso coração que Deus esqueceu de nós, devido às circunstâncias que nós enfrentamos todos os dias. Então você vai olhar para ele, o zoinho dele, oxente, e você vai falar para ele que Jesus não esqueceu dele e não esqueceu dela, porque a Bíblia diz que Deus não esquece dos seus. Porque a Bíblia diz que foi Deus que escolheu você. E se Deus escolheu você, Ele conta com você, Ele está com você. Amém? De novo, oxente, com toda a educação, olha um zoinho, olha assim: Deus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. O Espírito Santo não esqueceu de você. Esse texto aqui, ele é tremendo. Fala sobre uma parábola. Jesus estava com o discípulo certo dia, Kleber, e nesse dia os discípulos estavam lá sentadinhos, e Jesus começou a falar sobre acerca dessa parábola aqui. E ele usa uma família. Por que Jesus usou uma família? Para que nós hoje entendêssemos que haveria muita afronta, haveria muita perseguição, muitas vezes abandono. Porque tem pessoas que passam abandono de família, parentes, amigos. E Jesus, ele usa essa parábola aqui, Rogério, para nós entendermos que nós não estamos só, e que Deus está conosco. E ele faz sobre essa viúva aqui. Ele fala: então Jesus contou aos discípulos uma parábola e para mostrar-lhe que deveria orar sempre e nunca desfalecer. Porque a oração, ela tem que ser constante. Os meninos estão aqui 5 meses ininterruptos no monte. Eu fui ontem, foi uma maravilha ontem. Nos primeiros dias a gente entrou numa guerra espiritual. E ontem foi tremendo. Ontem eu senti o cheiro da rosa de Saron, aquele cheiro de flor. Eu achei que alguém estava com perfume. Aí eu fui em cada um, fui cheirar, né? Cheguei, puxei um assim e senti, parecia que alguém estava com aquele aroma, aquele perfume, e não era. Foi Jesus, que cheiro é esse? Quando terminou a oração, eu chamei o pessoal, falei assim: alguém está com perfume aqui de rosa? Aí está tudo ligado. Todo mundo gritou: é a rosa de Saron, pastor. Eu falei: é de Deus. Aquele cheiro, Rogério, invadiu o mundo. Oh, que delícia. Mas no começo das nossas orações lá no monte, a gente foi confrontado pelos demônios naquele lugar. A gente sentia medo, a gente sentia os galhos quebrar, sentia aquele cheiro de enxofre. No começo, era uma guerra travada. A gente dobrava o joelho, parece que os satangões estavam atrás de nós. Uma luta, meu Deus, era entrar. A gente já sentia já na entrada do monte que o negócio estava ruim.
Outro dia entrou uma turma lá, de uma igreja, que não convém falar aqui, caiu endemoniada a mulher. E deu um trabalho, misericórdia. Já pensou a mulher endemoniada ali no monte? A mulher urrava. Esse foi o começo dos dias, travado, a gente ia orar para que o céu não abria. Só que, de uns dias para cá, o negócio está diferente. Está mais leve. Ontem estava aparecendo o paraíso lá, Luizinho. Ó, leve. Eu senti aquele cheiro de aroma no monte. Que delícia. Oh, Jesus, como é bom esse lugar. Então, Jesus estava ensinando os discípulos acerca disso. Que ele não desfalecesse, ou seja, que não desistisse das suas orações e das suas petições. Porque tem hora que nós estamos orando, aqui tem pessoas que tem orando já faz anos. Tem oração aqui que já faz anos que você tem orado e não aconteceu ainda. E tem hora que você fala assim, não vou orar mais não tem jeito. Parei por aqui. Mas Jesus estava falando para os discípulos José acerca disso, que não era para desfalecer, mas era para perseverar, para não desistir da sua família, não desistir do teu pai que está lá duro, coração duro, não desistir da sua mãe, não desistir do teu irmão, não desistir do seu vizinho, não desistir dos seus projetos. Parece que quanto mais nós oramos, parece que quanto mais nós estamos aí na peleia, parece que o negócio está mais difícil. Aparentemente, é isso que o diabo, ele tenta ludibriar muitos. Isso tudo é aparentemente. E Jesus estava insistindo com os discípulos acerca disso. Ele conta essa parábola aqui. Havia naquela cidade uma viúva que dirigia constantemente, suplicando: faz-me justiça contra os meus adversários. Ela queria que aquele homem que não respeitava Deus e não respeitava homem algum, era dele que ela queria que fazia justiça, porque só tinha ele naquela cidade. Alguém falou assim para ela, creio eu, não vai, que não tem jeito. Aquele homem não respeita Deus, aquele homem não respeita homem algum. Você está perdendo o seu tempo. E nós ouvimos isso constantemente, que não tem jeito. Porque as pessoas natural, ela nunca vai compreender o Deus de milagre, o Deus que você crê, o Deus que você escolheu para servir, o Deus que você confessou a tua fé. O homem natural, ele não vai compreender os dois pulinhos, o glória a Deus, o aleluia, ouvi um anjo hoje. Eles não vão entender porque é natural. Só entende essas coisas que está em Deus. Por isso que a palavra diz assim: ei, aquele que estiver em mim e eu estiver nele, esses darão muitos frutos. Eu tenho que estar em Deus. A paz que eu busco está em Deus. Os meus projetos estão em Deus. Só que todo projeto e todos os sonhos, isso custa um preço. E esse preço que nós muitas vezes não queremos pagar. O preço do que, pastor? Primeiro preço que nós vamos pagar, oração. Segundo, meditar na palavra. Terceiro, paciência. E nós não queremos. Nós queremos que Deus resolva já. Como um miojo, Sueli. Mete o miojo em 3 minutos. Oxe, 3 minutinhos tá bom. Olha que comida do inferno que inventaram. 3 minutinhos. Então as pessoas, elas querem que Deus resolva isso muito rápido. Eu conheço uma jovem que ela não pode, o médico falou que ela não pode ter criança. Eu já orei para muita gente que não podia. Um dia eu orei para uma moça que ela não tinha nem, eu esqueci o nome até
Ela tinha um útero infantil. Ela não poderia nunca gerar uma criança. O meu pastor pode desistir que você nunca você vai ter um filho. E um dia Deus falou assim: fala para ela que eu vou dar um filho. O médico falou que não, eu falo sim. E hoje o filho dela já está com 16 anos. Então a última palavra é de Deus. Enquanto você viver nesse mundinho que você criou, a sua vida vai ser isso aí. Você tem que sair desse mundo aí, sair desse mundo natural, entrar no mundo espiritual. Para um milagre acontecer na tua vida, e milagre tem que acontecer todos os dias. Eu tenho que viver uma vida de milagres. Eu tenho que estar disposto a viver essa vida de milagres. Jesus estava ensinando os discípulos a ter fé, e uma fé constante, não uma fé vacilante. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho. Hoje e amanhã tenho, eu não tenho. E quando as dificuldades vêm, eu começo a querer agir com as minhas mãos. Não se desfaleça. Aquela mulher, pastor Paulo, ela estava lá, na porta daquele homem. A empregada ia atender ela. Você de novo, ele já falou que não vai te atender, vai embora. Ela voltava para casa de tarde, ela estava lá. E aí, vai me atender ou não vai? É isso, é todos os dias que nós enfrentamos. Todos os dias. Quando você lê em Lucas capítulo 5, versículo 18, a Bíblia diz que Jesus estava com o joelho no chão. Jesus buscava um lugar deserto. Por que lugar deserto? Ô Rogério, lugar deserto é lugar de comunhão, é você e Deus. Porque ali você para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque muitas vezes nós falamos, pedimos e não esperamos Deus nos responder, Deus falar conosco. E depois nós saímos da oração e falamos assim: mas Deus não falou comigo. Aleluia. Para você, amado, ouvir Deus, você tem que parar de falar. Ai Deus, me dê. Ai Deus, eu estou assim. Ô Senhor Jesus, olha a minha situação, eu preciso vender. Olha Senhor, não está vindo cliente. Ô Senhor. E você não para, Deus quer falar contigo, mas você não dá espaço para Ele falar contigo. Quando você lê em Daniel capítulo 9, Daniel é um homem, é um tipo de homem de exemplo. Daniel capítulo 9. O texto diz aqui para mim, o texto diz que Daniel estava lá orando. Vou descer. O texto diz que Daniel estava orando. Por quê? Ele lendo o livro, ele viu que o cativeiro de Israel estava acabando. O que ele fez, Daniel, como de costume? Porque Daniel, ele tem um costume. Qual era o costume de Daniel? Falar da vida dos outros? Não. Comprar, não pagar? Não. Mentir? Não. Enganar os outros? Não. Daniel, ele tinha um costume. Qual era o costume de Daniel? Orar. Ele tem um costume. Que costume era esse, pastor? Ter relacionamento com Deus. Só tem relacionamento com Deus quem ora. Em Daniel capítulo 9, a Bíblia diz, ô Kleber, que ele estava orando. E quando ele estava, por que ele foi orar? Porque quando ele leu o livro, o cativo ia acabar, ele queria saber de Deus, o que ia acontecer com o povo. Porque se você quer saber de alguma coisa, você tem que orar. Você quer conhecer o teu namorado? Põe o joelho no chão. Jesus, quem é o Mateus? Quem é o Mateus? Eu já falei aqui, você quer me conhecer? Vai orar. Mas Deus, quem é o pastor Roger? Você quer conhecer uma pessoa? Você quer entender o que está acontecendo? Mas Deus, por que a minha vida espiritual, ela sempre vive abalada? Por que, Deus? Porque a minha casa tem altos e baixos. Por que, Deus? Era isso que Daniel, quando Daniel lê, foi isso que ele fez. Ele queria entender, ele queria saber.
E no versículo 26, Daniel 9, 26, a Bíblia diz que um anjo aparece a Daniel. Mas por que o anjo apareceu? Sabe por quê? O crente, hein, Luiz? Porque alguém, ele buscou. Ele foi a Deus. Nós não temos um costume de, ou seja, não temos um costume de ir a Deus. Nós vamos a Deus na hora que nos convém. Esse é o nosso problema. Eu só lembro de fazer uma campanha quando eu estou necessitado, quando eu quero trocar de carro. Eu só lembro de Deus quando eu estou doente. Aí eu vou fazer uma campanha. Eu só lembro de Deus quando é para aumentar a minha finança. Eu só lembro de Deus, sabe, quando me convém. Mas buscar em Deus vai além disso. É isso que você tem que entender, que Deus é o nosso alimento. Deus é o ar que nós respiramos. Se eu buscar Ele, meu amado, não vai faltar nada. Por isso que Davi falou no Salmo 23, Salmo 23, 5: Deus prepara uma mesa diante dos meus adversários. Porque o relacionamento de Davi era sincero. Ele estava com Deus na hora da prova, estava com Deus na abundância. É isso que nós temos que ter a consciência de estar com Deus no deserto, estar com Deus na mesa farta, estar com Deus a pé, estar com Deus, aleluia, no jipe, oh glória, estar com Deus, meu amado, no fusquinha, estar com Deus no golfe, oh maravilha, estar com Deus, aleluia, na bandaragaça sem roupa, estar com Deus com guarda-roupa cheio. Não quando Deus abençoar, eu esquecer onde eu vim e quem eu sou. Porque muitas vezes nós esquecemos que nós somos e da onde Deus nos tirou. Porque quantas vezes Deus nos poupou. Você estava lá, o Senhor queria matar você. Os caras estavam atrás de você para te matar. Os caras estavam atrás de você para te matar. Labandaragaça. Sabe por que você não morreu? Porque Deus tem algo na tua vida e alguém intercedeu por você. Alguém estava atrás de você para dar cabo de você, para sumir com você. A sua família nem ia saber de você, mas Deus fechou a sua sepultura e está dando uma oportunidade para você. E Deus diz assim: eu vou te usar tremendamente na minha palavra, e que na vitória eu vou tomar glória. Aleluia. É verdade, meu filho. Ô, gente, ai, cansei. Tem que fazer um regime urgente. Você não me leva? Olha só! Relacionamento. Oxalá que todos entendessem que o segredo é esse aqui. O crente poderoso é aquele que está assim, direto, prostrado diante do Todo-Poderoso. Aqui você vai resolver todos os seus problemas. Orar e vigiar. Aí você vai ver o que vai acontecer. Quantas vezes você já enfrentou tantas situações de chegar aí na tua casa, não tem nada para comer, e abrir a panela, não tem nada para dar para o seu filho. Eu já passei por isso. Eu lembro quando morava no Vila Dice, saí do Tornado, fui morar no Vila Dice. Uma prova, pensa na prova, na igreja. Eu estava chegando recentemente na igreja, uma prova. Eu morava porque lá em São Paulo ele faz 1000 casas em uma cima da outra. É assim, né? Eu estava lá e na minha casa não tinha entrada de ar. Então a roupa ficava daquele jeito. Lavava a roupa ficava fedendo a mofo. O meu perfume era mofo. Um dia eu cheguei em casa, não tem nada para comer, uma fome, pensa na fome, eu gosto de comer. Eu gosto de comer. Uma fome, pensa na fome. Eu lembro que eu peguei uma cumbuquinha. Eu trouxe feijão lá do Marcel, que a minha mãe me deu para trazer. Coloquei na cumbuquinha, meti um monte de feijão. Falei, vou cozinhar esse feijão aqui para comer. Oxente, meti o feijão na cumbuquinha. Aí sentei lá no sofá. Esperando o feijão cozinhar, velho. Ô Paulo, olha, viver longe de Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. Você sofre, viu, velho? Pelo amor de Deus. Aí chegou o Cláudio.
Estava pegando fogo na casa. Secou a água, eu lá dormindo. Lá para meia-noite. E o cara acorda, vai queimar a casa. E foi. Quando ele assustado, está queimando feijão. Quando eu olhei, tadinho, os feijão estavam tudo pretinho. Pensa na boca que eu fui dormir com fome. Longe de Deus você sofre. Mas quando você está próximo de Deus, você pode estar desempregado, você pode estar, rapaz, onde você estiver, sempre a mesa vai ser farta. Amém? Depois que eu cheguei na igreja, aí Deus mudou a situação. O povo me levava para a churrascaria e me levava para o Mac. Quer comer Mac? Vamos. Por isso que eu engordei. Então come Mac. Eu comi logo 2. Olha, o ruim da fome que você quer comer tudo, né? O ruim da fome, ele está com fome, quer comer. Mas Deus mudou o cativeiro, rapaz. E eu só no mato. Eu vivia dentro do mato do monte. Oh Deus, me ajuda, Pai, abre a porta. Então oração. Aí Deus dava roupa, meu Deus, roupa, sapato, perfume. E vinha, vem cá, profeta. E come, tá maravilha. Relacionamento com Deus. Deus sustentou uma nação inteira, 3 milhões de pessoas no deserto. Eu quero que você entenda que a partir do momento que você cria um relacionamento com Ele, constante com Ele, esse gigante, essa tribulação, esse enfado, aí cumpre a palavra em Mateus 11, 28, lançar sobre vós todas as vossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de vós. Tomai sobre mim o meu jugo, que é suave. Aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quando você aprende a ter relacionamento com Deus, essa luta que você acha, aqui Mateus, que você acha que não tem jeito, que não tem solução, Deus abre os teus olhos espirituais. Porque quando você está longe de Deus, você só vê prova. Quando você está longe de Deus, você não entende nada, Mateus. Não entende. Tudo para o homem natural. Mas que esse cara só fala de Jesus. Ele chega e fala de Jesus. Vou para casa e fala de Jesus. De tarde fala de Jesus. Aí fala de Jesus. Aí eu chego e falo de Jesus. Aí Jesus. Sabe por que você se irrita? Porque você é um homem natural. O homem espiritual é a coisa natural. A coisa mais natural do mundo. Quando você está cheio de Jeová, é falar dele. Você só fala de Bíblia. Você viu que está escrito lá em 2 Coríntios, rapaz. Você viu que está lá em Colossenses. Porque você tem um hábito. Você cria um hábito. Você só vive no céu. Aí quando chega essas lutas aí, não te afeta. Eu vou te provar na Bíblia. 2 Reis capítulo 8. Do 8 ao 18. A Bíblia diz que Eliseu morava em Dotã. E o rei da Síria, mandou um exército matar Eliseu e o seu moço. Rogério, um exército inteiro contra o homem que orava. Um exército inteiro. Na hora que chegou na cidade lá, cercaram ele. O moço de manhã acordou. Quando abriu a janela, caiu duro. Vamos morrer. Nós vamos morrer. É essa situação que você enfrenta todos os dias. Todos os dias tem um exército de demônios. Todos os dias você enfrenta tribulações. E alguém fala para você: não vai dar certo, sai fora, esse não tem jeito, a tua casa caiu, esse homem não tem jeito, a tua filha não tem jeito. É isso que você ouve. Até você mesmo você olha a situação, você desiste. Porque já faz muito tempo, muitos anos, que você vem insistindo, persistindo, e a pessoa não quer nada. Mas não desiste não. A viúva não desistiu. A viúva, ela permaneceu. A nossa vitória, Fabiano, vem na perseverança. É na perseverança.
Na tua casa tem um altar. Lembre do altar que tem no seu lar. E fale com Deus. Compartilhe com o Senhor os seus sonhos, os seus projetos. Compartilhe concernente a situação que está no teu lar. Como que vai ser? A Bíblia diz que aquele moço chamou Eliseu e falou assim: nós vamos morrer. Sabe por quê, pessoal? Que para mim o homem natural, o Rogério, ele só vê problema, ele não vê solução. E cada dia que passa o Rogério só vê problema. O que vai acontecer? Ele vai se esfriando na fé. Aí ele começa a só ver defeito na igreja. Por quê? O homem natural só vê defeito. Começa a ver. Aí o que acontece? Vai esfriando. Aí já vai largando o arado, já vai parando. Aí já não ora mais em casa, já não ora mais na bicicleta, não ora mais no carro, não ora mais no trabalho. Ele já vai, ele fica ligado, sabe na onde? Ilaiê, ilaiê. Ele começa a estar ouvindo pagodinho. O que é que tem? Aí fica melescando pagodinho, funk, e começa a se prostrar diante da circunstância. Por quê? Porque ele parou de ter relacionamento e tudo ficou normal, ficou natural. Hoje a nossa cidade está empesteada de uma praga que se chama entretenimento dentro da igreja. É uma praga isso aí. Um dia eu estava em dúvida. Confesso aos irmãos, entrou uma dúvida no meu coração terrível. Foi Jesus. Mas eu aprendi com um teólogo que quando o crente está em dúvida, quando o crente, o cristão, ele tem certeza das coisas, sabe para onde ele vai? Eu fui para aqui, fui falar com ele, para perguntar se podia ou não. Eu sou bobo. Sabe por quê? Porque eu vou ter que prestar conta com Deus. É isso que as pessoas esquecem, ô Douglas, Valéria. A Bíblia diz que cada um de vocês, eu vou ter que prestar conta com Deus. Se eu, Mateus, não me dobro aqui, vou ter que me dobrar lá. Não tem. Eu fui para o joelho perguntar a Deus, e ele me deu a palavra lá em Timóteo capítulo 4:16. Sabe o que ele falou para mim? Meu filho, persevera na sã doutrina da palavra, porque salvará a ti mesmo e aquele que te ouve. O evangelho não é para dar entretenimento, o evangelho é para a salvação. Acabou. Se você tiver dúvida acerca de qualquer coisa, aqui, ora e vai ler, medita, a dúvida vai embora na hora. Eu não tenho que ir porque o outro falou, porque o outro disse, não, eu vou na palavra. Você é o meu líder. Você é meu líder. Você sabe que Pedro e João, quando estavam na cadeia, que estava preso, que apanharam muito, Atos dos Apóstolos capítulo 4, e a multidão foi lá para fora, lá na porta da cadeia, clamava, porque Pedro e João orou para um coxo, ele andou, e a notícia se espalhou, aí prenderam Pedro e João. Mas antes bateram em Pedro e João e disseram assim: não fale mais desse nome. Aí João e Pedro falaram assim: seguinte, rapaz, quiser me prender, prenda, quiser me arrebentar, me arrebente, mas desse nome aí eu vou falar. Aleluia. Então, está em dúvida? Palavra. Foi isso que eu fiz. E Deus falou assim: persevere na palavra. Hoje o ser humano admite, ele não quer se comprometer. Ele não quer, ele quer vir sentar
ouvir, Deus abençoe você, eu estou vendo, e vai embora. Ele não quer se envolver. Eu já falei, crente que não se envolve não é crente. Paulo falou que nós temos que sofrer as mesmas aflições que ele sofreu. E as pessoas não querem. Quando você vai orar, leva tempo. Quando você entra numa oração, você leva tempo. O joelho dói. Aí depois que vem um chá com bolacha, que esquenta o negócio. Fazer pintinho no joelho. Por isso que as pessoas sofrem. Pessoas com depressão, pessoas que ouvem voz, pessoas nervosas. E as pessoas ficam nervosas e não sabem por que está nervosa. Já acorda, irmão, com o Zé do Garfo, xingando, não, vai para lá, olha o seu poder, eu te cato, te rebento, não vem não. Hoje fui fazer uma visita armado, cheguei na casa da mulher, e a mulher estava xingando. Pense, uma crente, e falando aqueles palavrão, né, Diego? Foi eu, Diego, hoje. E a mulher xingava o filho dela, você é isso, e pum, foi Jesus, que coisa mais linda, a crente. Cheguei lá, bati na porta. Oi, pastor, você que está aqui? Desde quando? Foi desde agora. Aleluia. Você tem que criar esse relacionamento. Você está aqui, você é revoltada. Você é revoltado com a vida que você está vivendo. Você é revoltado com a sua família. Você é revoltado com as circunstâncias que você está enfrentando, rapaz. Em vez de você levantar a cabeça, de você ir para cima do problema, você culpa alguém. É mais fácil culpar alguém, sim ou não? O problema é meu, eu crio a situação, o culpado é o Mateus. Culpado é o Fabrício. É o Fabiano culpado. O Fabiano é o culpado. O culpado é a Gabi. O culpado é o Fábio, o culpado. O problema somos nós. Sou eu que tenho que pegar a mala velha e jogar no riacho. Quem sabe o que é riacho aqui? Riacho, aqui não tem riacho não, né? Lá em Marcel tem muito riacho. Atrás da minha casa tem um riacho, gente. Joga a mala no riacho, meu filho. Joga essas porcarias fora que está atrapalhando a tua vida. A tua vida não cresce, a sua vida não se desenvolve. Você não consegue enxergar o horizonte. Você só vê problema. Acabou o ano, problema. Vai entrando um problema. A mulher, ela viu solução onde não havia. Alguém falou para ela, não tem jeito. Eu falei, tem. Ei, a cidadã, aquilo eu não respeito ninguém, mas ele vai me atender. Ele vai me atender. Todos os dias aquela mulher estava na porta do juiz, que não respeitava homem e não respeitava Deus. Ela estava lá. E ela insistiu, ela permaneceu na porta. Só sai daqui quando ele me atender. Sabe que é o teu problema e o meu? Que a gente pede uma semana, e nas 3 semanas adiante a gente começa a murmurar. Aí porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de cuidar da minha filha. Eu não tenho tempo de tocar um violão. Eu não tenho tempo de ler a palavra. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Ai, porque eu não tenho tempo. Olha a minha vida louca. Ai, meu Deus, louca demais. Tem que lavar louça, varrer casa. Meu Deus, não tenho tempo. Quer tempo, tem tempo, né? Ai, não tenho tempo. Eu não tenho tempo, mano. Ai, estou tão fadigado, calor. Eu não tenho tempo. Deixa eu ver aqui. Que vestido lindo. Chocolate. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ai, não tenho tempo. Ai, estou muito cansado. 11 horas da noite. Não deu tempo. Não tem tempo, velho. Não tem tempo. Quem quer, tira tempo. Rala.
Quem quer hora de madrugada, quem está na prova, ora, busca. É você, o problema é seu, meu querido, não é dos outros. Aprenda isso. Se você quer que Deus resolva o teu problema, vá a Deus, Ele resolve. Busca, não fique apontando, faz pintinha no joelho, minha filha. Vai que Ele vai te ouvir e Ele vai resolver o teu problema. Ele vai mudar as suas circunstâncias. Ele vai mudar o teu marido, Ele vai mudar o teu filho. Paga o preço, cala a boca e dobra o joelho e peça a Ele e Ele vai te responder. Aleluia. Fica esperando. Tadinho, o povo está acostumado, tadinho. Eu vou pagar o preço por você. Eu vou subir no monte, eu oro, eu jejum. Eu vou no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, eu vim com a unção no Monte Sinai. Vai você orar não. Fique esperando os outros orar por você. Fique com necessidade de alguém meter a mão na tua cabeça. É isso que eu te digo. Vai orar. Porque a gente fica esperando alguém falar alguma coisa. É tão óbvio o que está acontecendo nas nossas vidas, é muito óbvio. Nós precisamos ir a Deus urgente. O nosso socorro é Ele. Por isso que Jeremias falou em Jeremias 33:3: buscai, clamai, e eu responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes, firmes, que não sabe. Você quer saber? Você quer que Deus te revele? Vá a Ele. Pergunte por que a sua vida está assim. Pergunte por que o teu marido está assim. Às vezes Deus está usando o marido para você despertar. Às vezes Deus está usando a sua esposa para você despertar. De vez em quando Deus usa alguém para ir lá, né? A Bíblia diz que quando Israel estava desviado, Deus levantava uma nação. Vai lá. Rapaz, esse povo nunca mais veio na minha porta. O que está acontecendo? Aí Deus dava um jeitinho. Vai lá. A Bíblia diz, Mateus, que a viúva ficou na porta. Aí Deus lembrou dela. Deus lembrou da viúva. Deus lembrou da viúva. Você sabe que o juiz falou: ainda que não tema a Deus, não respeite mal algum, eu vou fazer justiça para essa mulher, que ela me importuna, que todos os dias ela está aqui na minha porta. Aleluia. É por isso que a palavra diz em Lucas 18, versículo 7, aqui 18:7: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele dia e noite, e continuará fazendo-o esperar? Com interrogação. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama de dia e noite? Deus, Ele quer estar na guerra com você. Deus é general de batalha. Uma coisa que Ele gosta, anda de guerra. Outra beleza. E Ele quer vencer essa guerra por você. Fala para o teu irmão, Ele quer vencer essa guerra por você. Ele quer vencer essa guerra por você. Ele quer estar junto de você. Ele quer estar junto com você. E Ele vai mudar as tuas circunstâncias. Ele vai mudar as suas circunstâncias, mudar a situação.